Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Gabriel, sou coordenador do grupo de oração São Domingos Sávio da Renovação Carismática Católica e eu vim a convite hoje a falar de um tema bem curioso e muito importante para as nossas vidas. O que é a cura e libertação, afinal? Mas, antes de responder essa pergunta, nós precisamos entrar num caminho um pouco mais profundo, vir um pouco mais para trás. Quando Deus criou o homem, nós vivíamos em harmonia com o Senhor. Era como se a nossa natureza, a nossa alma, as nossas vontades estivessem sobre a visão do Senhor. Então tudo que nós fazíamos era algo bom. Mas a partir do momento que o pecado original entrou no mundo, é como se tudo o que nós tivéssemos controle com o Senhor, as nossas faculdades, humana e espiritual, fugissem do nosso controle, porque a nossa natureza humana foi corrompida. E a partir disso, o nosso coração, a nossa alma ficou suscetível ao sofrimento, ao pecado, às dores, levando com que nós levássemos consequências durante a nossa vida, do nosso pecado e do pecado dos outros, que afetam a nossa vida, afetam o nosso coração. Mas, isso aconteceu, o ser humano errou e trouxe o pecado ao mundo. E o Senhor Jesus Cristo, a partir da cruz, Ele nos salvou, Ele nos remiu e nos deu a permissão de que nós possamos nos reconciliar com Ele novamente, criando uma nova aliança. E com essa nova aliança, a partir do nosso batizado e na fé em nosso Senhor Jesus Cristo, nós aceitamos essa salvação e aí sim, nós aceitamos a cura e que o Senhor nos lavou os nossos pecados na cruz e nós aceitamos que somos curados. Mas apenas isso não é suficiente. Nós precisamos entender que nós precisamos de um processo para ser curados. E quando nós vamos ver na Bíblia, e eu já convido vocês a pegarem uma passagem que é Marcos capítulo 5, versículo 25 ao 29. Aqui é a passagem da hemorroíça e nessa passagem, quanto tantas outras quando falam relacionado à cura, a hemorroíça ela busca nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro passo. Então uma mulher que há 12 anos padecia um fluxo de sangue, que tinha sofrido muito de muitos médicos e tinha gastado tudo quanto possuía, sem ter sentido melhoras, antes cada vez se achava pior. Tendo ouvido falar de Jesus, foi por detrás entre a turba e tocou o seu vestido. Porque dizia, se eu tocar, ainda que seja só o seu vestido, serei curada. Imediatamente, conhecendo logo em si a virtude que saíra dele, voltada para a multidão, disse, quem tocou os meus vestidos? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nessa passagem nós vemos que a mulher que só tinha o sofrimento, e esse sofrimento ela carregava durante a vida dela, quando ela viu nosso Senhor Jesus Cristo, ela teve um ato de fé. Primeiramente ela buscou o nosso Senhor, teve essa fé, e aí sim, tomando essa iniciativa, abriu o coração. E nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo isso, a curou. E esse é um dos passos. Na verdade, esse é um do principal processo para a gente ser curado. Vocês entendem? Ou seja, Jesus, ou nós, como seres humanos, pecamos, nós ficamos suscetíveis ao pecado, à dor e sofrimento. Jesus nos salvou na cruz e nos deu a oportunidade dessa reconciliação novamente. Mas com essa reconciliação novamente, nós precisamos buscar a cura. E nós precisamos primeiramente buscar o Senhor, aceitar a salvação dele e ter fé. E a partir disso nós somos curados.
não é apenas um processo de tipo, nossa, estou curado. Nossa, estou com o coração ferido e Deus vai me curar agora. Não, é um processo. Então, todos os momentos da Bíblia, quando nós temos curas, tem que ter a iniciativa do outro, a abertura do coração do outro. E existe outro processo, que é o processo do perdão. E vejamos, pessoal, esse é o processo que eu diria que é o principal da nossa sociedade hoje. Porque o perdão é como se fosse uma humilhação. E se humilhar já é difícil devido ao nosso orgulho. E hoje em dia, o perdão, ele tem 3 dimensões de cura no nosso coração. É o perdão de nós mesmos, o perdão em Deus e o perdão do outro. O perdão de nós mesmos seria o quê? Nós, quando nós se afogamos em mágoas, em remorsos, em feridas, acabamos que nós colocamos nós mesmos como juiz. Nós julgamos a nossa vida, nós falamos o que está certo, o que está errado, e acabamos nos condenando, dizendo, não, eu mereço o inferno, não, eu não sou digno, não, eu sou um cara totalmente desprezível, eu não mereço a graça de Deus. A partir disso, nós colocamos um coração fechado ao Senhor. É como muitas vezes pode gerar votos secretos, como eu nunca mais vou fazer isso, ou por exemplo, eu nunca mais vou casar, eu nunca mais vou buscar uma pessoa, eu nunca mais vou amar, fazendo com que nós mesmos criamos correntes, um coração fechado. Então essa é a dimensão do perdoar a si mesmo, né? Nós devemos perdoar-nos primeiramente, reconhecer que nós somos pecadores, óbvio, mas que nosso Senhor Jesus Cristo na cruz nos deu essa oportunidade. E se Ele nos perdoa, por que nós não podemos nos perdoar? É como se nós estivéssemos acima de Jesus, entende? Se Jesus perdoa, por que eu não vou perdoar? A segunda dimensão é a dimensão do perdoar o outro, né? Irmãos, essa eu diria que é uma das mais importantes também, porque nós precisamos perdoar o outro. Nós precisamos ter uma reconciliação com o irmão. Na Bíblia, quando nós vamos, já convido vocês a pegarem 1 João, deixa eu olhar aqui, 1 João, capítulo 4, versículo 19 ao 21. Diz assim: nós, portanto, amemos, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar o seu irmão, é um mentiroso. Aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus? A quem não vê, temos de Deus este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa é uma passagem, e vocês veem, né, reforça esse mandamento do amar o irmão. Mas eu convido vocês também a pegar outra passagem que está em Mateus, capítulo 5, versículo 23 ao 25. Portanto, se estás a fazer a tua oferta diante do altar, e lembrares aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem te fazer a tua oferta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vocês viram, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele coloca esse mandamento como algo principal da nossa vida, que nós devemos amar o nosso irmão. E quando nós não perdoamos o nosso irmão, nós não amamos nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós devemos entender que não é porque o nosso irmão fez isso, não é porque a pessoa me traiu, não é porque a pessoa fez algo muito errado comigo, não é porque a pessoa feriu meu coração, que eu não devo tomar uma iniciativa de amar Jesus na pessoa.
Às vezes nós pensamos que nós devemos amar a pessoa como um gostar, né? Nós não devemos gostar das pessoas. Nós devemos amar elas em Jesus Cristo. Sabe, Jesus Cristo na cruz se sacrificou por nós, nos levou à salvação. Por que nós, meros soberbos, meros pessoas que vivem o mundo pela graça dele somente, quando nós estivermos em alguma tribulação, quando alguém mancar com nós, quando alguém cuspir na nossa cara, por que nós não perdoamos essa pessoa em Jesus? Ah, Senhor, eu perdoo fulano por conta que ele fez isso, mas é porque eu te amo, nosso Senhor, e eu quero o melhor para ele e para mim. Sabe? Levemos essa situação do perdão não como algo que você vai esquecer e apagar o que o irmão fez, não. Mas sabe, lembre da cruz. Imagine a cruz e fala assim, Senhor, sabe, eu perdoo fulano, porque você nos salvou e você é o sentido da nossa vida. E se você na cruz, por eu ter te negado e por te negar várias vezes, por eu cuspir na tua cara, por eu chutar você, por eu ter te entregado, por eu ter te trocado por moedas de prata, eu perdoo meu irmão. E eu tenho certeza que aquilo que a gente faz pro nosso Senhor Jesus Cristo, as chagas que nós causamos no coração dele, sabe, o coração já machucado e nós ainda martelamos esse prego, é muito pior do que quando o nosso irmão faz algo de errado com nós, quando o nosso irmão ofende o nosso coração. Então que a gente leve isso em consideração e coloque na balança, porque o Senhor ele nos perdoa. Sabe, do Evangelho, eu não vou lembrar a passagem agora, mas Simão ele chega em nosso Senhor Jesus Cristo e fala, Senhor, quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? E nosso Senhor fala, 7 vezes 7. Na verdade, eu vou até verificar isso com vocês para poder corrigir. Vamos ver. Ah, tá. Na verdade, o Senhor fala 70 vezes 7. Isso, 70 vezes 7. Eu vou até corrigir. Vamos pegar na palavra aqui para a gente poder ver. Pronto, irmãos. Desculpa, eu não estava achando a minha marcação, mas eu achei aqui. É em Mateus 18, versículo 21 e 22. Então, aproximando-se dele, Pedro disse, Senhor, até quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por que o Senhor diz isso? Porque quando houve, lá em Gênesis, Caim matou Abel, né? Isso, quando Caim matou Abel, eles diz, que aqueles que se vingassem de Caim seriam vingados até 7 vezes, ou seja, 7 gerações. E quando Simão Pedro fala isso, tem que perdoar 7 vezes, são 7 gerações, nosso Senhor Jesus Cristo diz o seguinte, são 7 vezes 70, ou seja, são 490 gerações. No caso, infinito. Não é algo pré-estabelecido, não é como se fosse uma regra, que eu devo perdoar meu irmão até 3 vezes, se ele fazer mais cagada, eu não vou mais perdoar ele. Não. Nosso Senhor fala o seguinte, não, você tem que perdoar ele infinitamente. Tem um coração misericordioso. Tem um coração a ponto de amar nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Então esse é um ponto muito importante e nós devemos trabalhar isso. Porque vocês viram, antes de fazer uma oferta no altar, nós devemos reconciliar com o nosso irmão. Então se a gente não está bem com o nosso irmão, não tem como nós estarmos bem com Deus. E isso leva ao nosso terceiro ponto, que é perdoar em Deus. O que seria isso? Muitas vezes quando nós não temos uma maturidade ou quando nós não tínhamos, nós, devido a nossos traumas, situações de vida, às vezes alguém da nossa família morreu, às vezes nós perdemos um bem material como um carro, nós colocamos culpa em Deus. Nós colocamos a culpa nele como se ele tivesse permitido isso para fazer um mal em nós. E a gente acaba se afastando do Senhor, criando uma barreira, E o perdão é uma forma de quebrar essa barreira. E que seria, Senhor, me perdoa pelas vezes que eu te culpei.
pelas vezes que eu te culpei por ter, que eu te culpei por achar que você fez isso, por achar que você colocou males na minha vida. Quando a gente reconhece isso, que não é o Senhor, não é a vontade do Senhor o mal no nosso coração, nós acabamos quebrando uma corrente, né? Uma corrente que nós mesmos colocamos. E fazendo com que o nosso Senhor volte-nos para nós, nosso olhar volte para Ele, como alguém misericordioso, como um Deus que nos ama infinitamente, e não que é um Deus que nos condena e que nos quer ver sofrer. Depois disso, nós podemos levar a outra parte, a nossa missão, né? E levando em contexto, né, para vocês, né? A gente nem chegou ainda na parte do que é a cura e libertação. Mas nós já chegamos à missão dada por nosso Senhor Jesus Cristo, que está em Marcos 16, no versículo 15 ao 18, né? Que seria o quê? E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses milagres acompanharão o que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos, e eles ficarão curados. A partir desse momento, o Senhor Jesus nos dá a missão para os apóstolos, que é nos passado também depois. E dentre essa missão está a cura, né? O que nós vamos entrar agora, que é a cura que o Senhor nos deu como carisma. Primeiramente, todos podem ter esse carisma? Na verdade, todos podem curar? Sim, todos podem curar. Mas nem todos têm esse carisma. Porque o que significa carisma? Na verdade, é um dom. E dom é algo dado. Então o Senhor dá esses dons, dá esses carismas. Mas as pessoas precisam ter um coração aberto, um coração disposto. E nesse momento o Senhor distribui seus carismas por meio do Espírito Santo. E assim todos podem ter, mas para a gente ter esses carismas nós temos que ter um coração aberto ao Espírito Santo. E o dom da cura é um carisma. E eu gostaria primeiramente de nós entrarmos mais profundo da cura, a gente fazer uma diferença entre carisma e ministério, né? Porque quando Deus nos dá um dom, não é porque nós temos esse dom que nós colocamos ele em serviço à comunidade, sabe? Muitas vezes uma pessoa ela é aberta ao Espírito Santo e ela recebe o dom da música, por exemplo, do canto. E não é por conta que ela recebeu esse dom que ela utiliza esse dom, que ela usa decididamente na sociedade, na comunidade. Não é muitas vezes quando uma pessoa recebe o carisma da cura, não é que ela exerce esse carisma na sociedade. Muitas vezes ela utiliza de vez em quando, ou quando ela se decide. Então, quando nós estamos falando de carisma, é algo dado para o Senhor, mas ele precisa ser utilizado em comunidade. E quando ele é utilizado em comunidade, nós vamos para a palavrinha mágica que é o ministério. O ministério nada mais é do que quando nós recebemos o carisma do nosso Senhor Jesus Cristo por meio do Espírito Santo, nós tomamos uma decisão de utilizar esses carismas como instrumento, né? Nós temos instrumentos, nosso Senhor, na comunidade, para a comunidade, para que eles possam receber, né, o Espírito Santo e a ação de Deus na vida deles, por meio de nós. E é uma ação de decisão o ministério. Não é uma ação, como posso dizer, de querer ou quando querer. Não, é estar sempre disposto a exercer os carismas, a sempre exercer o ministério da cura e da libertação. Na verdade, é um ministério de oração por cura e libertação, no caso. Então, essa é a diferença, né? Podemos ter os carismas, sim, mas o ministério de oração por cura e libertação, ele se dá quando nós tomamos a decisão de utilizar esses carismas na comunidade, a serviço da igreja, certo? E como que nós somos chamados a esse ministério? Diante de tudo que nós falamos, do pecado, da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, de como nós buscamos a cura, dos dois tipos de processos, vocês lembram? O primeiro processo, que é o padrão, que é buscar a Deus,
abrir o nosso coração, aceitar a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, e é o primeiro passo da cura. E o segundo processo é o processo do perdão, que é um pouco mais complexo, e que nós já vimos dizendo. Agora, o que nos leva a gente entrar nesse ministério, nesse servir por decisão para a cura? Quando nós pedimos para o Senhor os carismas e o Senhor nos dá essa graça de poder orar por cura e libertação, nós somos influenciados por algo, um chamado. E esse chamado seria o quê? É ser, um facilitador do encontro pessoal dos irmãos com Jesus Cristo. Ou seja, nós temos que ser um canal de Jesus para a pessoa. E quando nós estamos entrando na comunidade, entrando no serviço à igreja, e quando nós vamos continuando, tendo mais intimidade com o Senhor, e nós sentimos, não na questão de sentimento, mas quando o nosso coração arde em ajudar as pessoas a ser um canal de Jesus para elas, a ser um canal de misericórdia, um canal para que elas sejam curadas e libertas, esse é um motivo de você entrar no ministério. Pode ser um dos motivos de você poder entrar nessa graça, nesse tipo de espiritualidade que é o meu ministério de oração por cura e libertação. E tem uma definição da renovação, que o servo que é chamado a servir no ministério, ele deve ter o desejo de dar a continuidade à missão de Jesus, que quer levar a boa nova a todos, curar e libertar o seu povo. Entenderam? Então é mais ou menos isso, que nós temos que ter essa influência no nosso coração. Afinal, vocês entenderam que às vezes eu poderia falar agora o que é cura e libertação, que eu vou dizer agora, e essa formação ser mínima. Eu vou dizer agora para vocês, afinal, o que é cura e o que é libertação? Na verdade, o que é a oração por cura e o que é a oração por libertação? A oração por cura é dirigida a Deus, na qual se pede para que Ele possa curar alguém de uma doença física, espiritual ou psíquica. A libertação é a oração dirigida a Deus, na qual se pede para livrar alguém da influência de espíritos malignos, na qual possui ação extraordinária e ordinária, coisas externas, no qual seria o mundo que nos deixa cego, e a interna, que seríamos nós mesmos, a consciência da carne. Então nós temos esses dois tipos de oração, e aí nós direcionamos a Deus para que o Senhor cure e o Senhor liberte, nessas dimensões. E quando nós falamos da cura, na dimensão física, espiritual e psíquica, a questão física são as doenças físicas mesmo, muitas vezes uma enxaqueca, dores na coluna, entre outras coisas, A espiritual muitas vezes está relacionado, àquilo que eu tinha falado, ao que nós colocamos nós mesmos, bloqueios ao Senhor, feridas ao Senhor, ou chega um estado na nossa vida espiritual em que nós estamos estacionados, isso não existe, deixe de falar, mas quando nós estamos com uma fé fraca, muitas vezes é por conta de uma ferida no nosso coração. E quando nós vamos falar da psíquica, ela está totalmente relacionada ao perdão. Por quê? Eu até anotei aqui para vocês, para deixar um pouco mais claro, que é quando nós falamos do perdoar a si mesmo. E eu queria deixar isso para o final, para falar para vocês que quando nós fazemos aqueles votos de nós mesmos, essas situações podem futuramente trazer doenças psicomáticas, como a depressão, ansiedade, pânico, insônia. Ou seja, quando nós não nos perdoamos, nós criamos essas feridas, e essas feridas, se nós não buscarmos a cura no nosso Senhor Jesus Cristo a partir do primeiro processo e a partir do segundo, que é o perdão, acaba que nós desenvolvemos doenças psicomáticas, como a depressão, a ansiedade, o pânico. Então, nesse mundo de hoje, quando vocês verem ou vocês sentirem um pouco desses sintomas, como muitas vezes muita ansiedade, muitas crises de ansiedade, muitas vezes um pânico, nós podemos nos ligar para a vida espiritual, sim. Ao sentido do que no nosso interior, às vezes nós sempre levamos
para algo para fora, sabe? Algo como, minha vida tá corrida, eu tô com rotina, eu tenho muita coisa para fazer, né? Acaba que muitas coisas ruins acontecem. Mas se nós não tivermos um alicerce no Senhor, nós não tivermos, né, a capacidade de entender que o nosso interior, né, nós mesmos, quando nos colocamos como juízes, podemos ser prejudiciais a nós, e o Senhor precisa nos libertar, acaba que a gente não vai encontrar solução. E esse é um dos papéis do Ministério de Cura e Libertação. É fazer com que essas pessoas que não encontram resposta em lugar algum, né, consigam ser iluminadas, esclarecidas de que o nosso Senhor Jesus Cristo pode curar e libertar ela. Então esse é o papel principal. Então sempre levem isso no coração, né? Que quando muitas pessoas podem estar passando por isso é porque elas não podem ter se perdoado, é porque elas precisam se libertar, né, do pecado, se libertar, né, do mundo que às vezes aflige o coração delas, né, que são as influências, as amizades, dos vícios, tantas outras coisas. Então nós precisamos ter esse contexto no nosso coração, e por isso que eu vejo que essa formação é importante, porque nós não podemos levar a nossa vida apenas num ato racional, no ato, né, pensando em nossas ações exteriores, nos julgamentos. Nós precisamos levar por esse lado da cura e da libertação, porque é uma realidade que nós precisamos tanto, uma realidade que o nosso Senhor Jesus Cristo ordenou para os apóstolos fazer: ide. Nós precisamos levar isso, porque cada geração vai ter pessoas mais feridas, pessoas que precisam de mais atenção nossa, mais canais para o nosso Senhor Jesus Cristo. Cada vez mais se encontram jovens mais fechados, jovens que não acreditam no nosso Senhor. E como eu já havia falado para vocês, o processo de cura precisa vir da pessoa. Então não adianta, né, às vezes você querer rezar por uma pessoa e ela não querer ser curada. Não adianta você rezar por uma pessoa e ela não abrir o coração. Por isso que é um ministério de tanta oração, de tanta paciência, de tanto cuidado. Porque você precisa, é como se pegasse a pessoa no colo e pastoreasse ela, ir acompanhando, ir rezando, ir abrindo as brechas, e colocando o Senhor de pouquinho em pouquinho. É um ministério de muito amor, de muita caridade, de muita humildade principalmente. Porque vocês vão ver isso na próxima formação. Mas quem cura é nosso Senhor. Quem faz as graças é nosso Senhor. Nós somos apenas um canal, né? E eu vejo que é isso, né? Claro, nós poderíamos aprofundar muito mais o que seria a cura e libertação. E em resumo, a cura é por conta de alguma ferida que nós temos no nosso coração, e que o Senhor, pela graça dele, vem nos curar, né, como uma cicatriz, para que nós não possamos mais sofrer por isso. E a libertação nós podemos representar como uma corrente, né? Quando nós mesmos colocamos uma corrente em nós, quando o inimigo nos acorrenta, quando o pecado, os vícios, o mundo, nossas amizades nos acorrentam. E o nosso Senhor, quando nós demos a permissão, ele quebra essa corrente. É como se caísse um peso das costas e nós sentimos um coração mais livre, um coração mais aberto ao Senhor. Eu espero que vocês tenham compreendido, o porquê da importância do perdão, da importância da iniciação do processo e de como essa dor veio no mundo e nosso Senhor nos salvou e nos deu essa graça de poder sermos curados e libertados. E todos nós precisamos disso. Todos nós precisamos de um coração curado e libertado, porque cada dia mais nós queremos estar mais perto do Senhor. Amém? Eu quero agradecer por vocês terem, me ouvido, por vocês terem prestado atenção. Que nós possamos rezar uma Ave Maria, para que Nossa Senhora possa interceder por nossa vida. E claro, que nós possamos ter um coração disposto a levar esse carisma ao ministério. E do ministério, que nós possamos servir esses irmãos com amor e caridade. E ser esse canal, que nosso Senhor Jesus pede, para que essas pessoas encontrem a cura e a libertação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Terminamos essa formação, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.